E dentre todas as métricas que o YouTube tem, qual delas será a mais importante, a que a gente precisa prestar mais atenção? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal YouTube para Todos e vamos lá começar a falar sobre esse papo aí. Bom, o YouTube ele tem várias métricas a serem consideradas. Taxa de clique, taxa de retenção, tempo médio de visualização, número de visualizações, número de curtidas, número de comentários, taxa de impressão, mas qual delas é a mais importante? Bom, de cara eu vou falar para vocês que é a retenção, sem sombra de dúvida nenhuma, pelo menos atualmente na data desse vídeo. E por que eu tô falando na data desse vídeo? Porque o YouTube tá sempre em movimento, em mudança, tá sempre fazendo alterações no seu algoritmo, mas atualmente o que mais importa para o YouTube é a retenção. Ou seja, é o tempo que a pessoa passa vendo o seu vídeo. Você precisa criar vídeos interessantes o suficiente para que as pessoas queiram continuar assistindo os seus vídeos. E uma vez que elas continuam assistindo o seu vídeo, você vai aumentando a sua taxa de retenção. Ok? Então a gente precisa focar muito nessa palavrinha retenção, que é uma palavrinha que vai trazer pra gente exatamente tudo que a gente espera conquistar dentro do YouTube. Número de inscritos, ter um alcance maior, ter um número de impressões maior, tudo vai depender exatamente dessa métricazinha aí, dessa palavrinha retenção. Beleza, Sandro, já entendi, mas como que a gente consegue aumentar a retenção nos nossos canais? Como eu já falei, você precisa criar conteúdos bons o suficiente para que as pessoas queiram continuar assistindo. Você precisa entregar um conteúdo que atenda à demanda do seu público. Você precisa focar em assuntos que estejam sendo procurados pelo seu público naquele momento, que possam resolver uma dúvida, uma dor qualquer que esse público tenha naquele exato momento. E como que a gente faz isso? Pesquisando. Você precisa pesquisar dentro do seu nicho, dentro daquele tipo de assunto que você está abordando, qual é o tema que está em alta, o que as pessoas estão buscando. A gente precisa fazer uma análise dos canais dos nossos concorrentes. Eu não gosto muito de usar a palavra concorrente, porque eu acho que, na verdade, ninguém é concorrente de ninguém aqui dentro da plataforma. Tem espaço para todo mundo, para ninguém concorrer com ninguém. Mas vamos colocar nesses termos só para facilitar as nossas colocações, os nossos exemplos. Então vamos falar de concorrentes. Então, para a gente conseguir aumentar a nossa retenção, a gente precisa de vídeos de boa qualidade, que estejam falando sobre o assunto que seja do momento para nossa audiência ou que resolva algum problema, como eu já falei. E para a gente fazer isso, basta você pegar aí os 10 maiores canais do seu nicho e ver o que eles estão falando. Dá uma olhada lá nos vídeos deles, dá uma olhada nos maiores vídeos. Você consegue filtrar, agora existe uma aba lá em alta. Você agora consegue visualizar nessa aba em alta os vídeos mais vistos daquele canal. Então você consegue ter uma referência muito clara sobre o que deu certo ou não. É claro que você vai tentar mesclar entre vídeos mais vistos e vídeos mais recentes. Tá? Não adianta você pegar um vídeo muito antigo e tentar aplicar agora no canal. Dependendo do assunto, pode ser que ainda seja uma boa você reabordar aquele assunto sob uma nova ótica, sob uma nova perspectiva, tá? Mas, normalmente, a gente precisa trazer conteúdos mais novos, mais recentes, com assuntos mais do momento, para que o nosso público tenha um interesse maior em assistir o nosso conteúdo, tá? Então, uma vez que você vai lá nesse camarada ou nessa pessoa e assiste esses vídeos mais vistos, você começa a ter um parâmetro bem interessante do que você pode abordar no seu canal, dentro do seu nicho. Isso serve como fonte de inspiração pra gente, tá? Inspiração e não cópia, ok, gente? Inspiração é uma coisa, copiar é outra. Eu já abordei esse assunto aqui no canal quando eu falei sobre React. Dei uma passada lá, vou deixar linkado no final desse vídeo aqui para que você possa conferir caso ainda não tenha conferido, e também aqui numa playlist que eu vou deixar na descrição. Beleza? Não deixem de ver esse assunto, é muito importante para vocês não terem problema no canal de vocês. Belezinha? Mas vamos lá. Então, uma vez que a gente identificou os principais vídeos desse canal, uma vez que a gente viu quais são os vídeos que estão tendo mais sucesso ou estão dando mais resultado naquele momento, a gente começa a ter um parâmetro interessante para fazer os nossos próprios vídeos, tá? E aí, diante disso, vendo o que está dando certo nos outros canais, nos canais dos nossos
concorrentes, entre aspas, aí, a gente vai conseguir também montar o nosso acervo de vídeos para poder conseguir trazer esse público e tentar fisgar esse público. Claro que o assunto não é tudo para você conseguir manter a retenção do seu vídeo. Você precisa fazer um vídeo que seja interessante de ser assistido também. Não adianta você pegar um assunto que é excelente para o seu nicho, mas você não sabe abordar o assunto da maneira correta. E como é que a gente aprende a abordar o assunto da maneira correta? Mais uma vez, pesquisando, entendendo sobre o assunto, tentando esmiuçar o assunto, tentando aprimorar o nosso próprio conhecimento a respeito daquele tópico para passar esse conhecimento da melhor maneira possível para o nosso público. Quanto mais você se aperfeiçoar, quanto mais você se aprimorar, você naturalmente vai aumentar as suas chances de conseguir passar uma boa mensagem, um bom conteúdo para o público que estiver te assistindo naquele momento. E uma vez que você consegue atingir esse vídeo que entregue um conteúdo de mais valor para a sua audiência dentro do seu nicho, você naturalmente conserva essa audiência por mais tempo no seu vídeo, o que aumenta a sua taxa de retenção, que é exatamente isso, é o tempo que as pessoas passam assistindo o seu conteúdo. Então, se você tem um vídeo de 10 minutos e a pessoa passou 50% pelo menos desse tempo assistindo o seu conteúdo, é já uma excelente taxa de retenção. Na verdade, qualquer coisa acima de 35%, o YouTube já considera como um bom sinal, porque a média da maioria das pessoas, da maioria dos canais que existem aqui no YouTube é abaixo de 35%, tá? Então, se você conseguir qualquer coisa de 35% para cima, já seria interessante. Mas se você conseguir mais de 50%, aí você vai ter alcançado o nirvana dos conteúdos e aí você pode se considerar um bom felizardo, conseguiu alcançar o seu objetivo, pelo menos naquele vídeo. Pois é, porque a gente precisa fazer isso em todos os vídeos dentro do nosso canal. Não basta fazer isso em um único vídeo, porque isso só vai garantir a retenção naquele vídeo. Então, todo novo vídeo a gente precisa novamente passar por esse processo de pesquisa, de entender sobre o assunto, tentar entregar esse assunto da melhor maneira possível, todo o processo novamente. Vou deixar relacionado no final desse vídeo esses dois assuntos aqui para que vocês possam dar uma conferida. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!